Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Vinho de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 84, que tem o título Somos de Deus. Tem uma afirmativa de João, que está em João capítulo 4, versículo 6, que tem o título Nós somos de Deus. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia da separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidoras. A revolta forma tempestade de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Mestre Jesus, nesse instante elevamos nossos pensamentos a Ti, em primeiro lugar, para agradecer-lhe a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nesta reunião. Te agradecendo também a Catuíte, a Miguel, as irmãs Margaridas, a todos os mentores e trabalhadores de nossa casa espírita. Estamos começando a nossa reunião de fluidoterapia desta noite e sabemos de todo o auxílio que recebemos do alto. Que possamos todos nós colaborarmos com a espiritualidade de luz no bom andamento desta nossa reunião, agradecendo também pelo estudo que nos é ofertado. O estudo do Evangelho, que sempre facilita os nossos caminhos, melhora as nossas ideias e as nossas atitudes se aplicarmos tudo com boa vontade. Mestre, te pedimos que leve o nosso agradecimento até Deus por tamanha oportunidade e assim, sob a tua determinação, sob a tua luz e sob as tuas vibrações, estamos dando por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de fluidoterapia. Que a paz do Cristo envolva a todos nós e que todos nós possamos nos sentir envolvidos nessa paz, podendo assim aliviar as nossas dores físicas e espirituais, as dores da alma, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 27 do Evangelho, que tem como título Pedir e Obtereis. E os itens que nós vamos conversar um pouquinho vai do 18 ao 21, que tem como título Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E Allan Kardec nos traz todas essas orientações a respeito da prece pelos mortos e espíritos sofredores, dizendo que não só podemos, mas que devemos orar por esses irmãos. Isso se dá porque desde a época de Kardec, século XIX, e não faz tanto tempo assim, nós tínhamos uma ideia de Deus, onde ele era visto como um Deus inflexível, feito um juiz implacável. Tínhamos uma ideia de que a sua justiça era guiada pela figura de um justiceiro. Tanto é assim que até hoje ouvimos e falamos frases do tipo Deus está vendo, ou aqui se faz e aqui se paga. Só que no sentido de vingança e não de reparação. Fomos ensinados a pensar no céu para os bons e no inferno para os maus. E lá ficaríamos eternamente de acordo como vivemos aqui. E como Kardec já tinha feito todo um trabalho de investigação do mundo espiritual através das orientações que os espíritos traziam, e ele conversava muito com vários tipos de espíritos, e eles relatavam as condições que eles se encontravam no mundo espiritual. Kardec pôde ver que não era bem assim. Não existia um céu para uns e o inferno para outros. Suas pesquisas o levou a compreender que essa condição de céu e inferno era o estado da alma. E que, ao melhorar o estado da alma, poderia melhorar a condição em que ele iria se encontrar na pátria da espiritualidade. Tanto é assim, nós vamos ver mais à frente, o item 21, onde ele vai nos mostrar isso claramente. E todo esse estudo originou um livro, todo direcionado para esse assunto: o céu e o inferno. Quem ainda não leu, leia. Quem ainda não estudou, estude-o. Justamente para quê? Para que possamos nos libertar e entender todo esse conceito da condição do espírito ao desencarnar. E lá veremos, como eu disse lá no princípio, que não só podemos, mas que devemos orar por esses irmãos.
E ele começa assim, no 18. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, erguer-lhes a coragem, excitar-lhes o desejo de se elevarem, pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes o sofrimento. E ele nos orienta a ver no céu e inferno, segunda parte, exemplos. 19, ele fala assim: algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou condenada às penas eternas. Num e outro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremessíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos se mesmo com essa hipótese é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça para ele, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que vos seja cara, um amigo, talvez um pai, a mãe ou o filho, e só porque, segundo julgas, essas criaturas não pode ser perdoada, podereis recusar-lhes um copo d'água para mitigar a sede, um bálsamo para secar-lhes as feridas? Não farias por ela o que farias por um prisioneiro? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor do próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos amam. No 20 ele fala assim: outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles,
não podem modificar as suas decisões e pedidos das criaturas, pois, caso contrário, nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhes apenas submeter-se e adorá-lo. Há nesta ideia uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que, na lei, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e o arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo o desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um determinado tempo, a pena cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá então melhorado os seus sentimentos? Quem dirá que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não será tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornará bom. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa e equitativa, e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Ela se resume assim. Aí é o 21. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse, e de curta duração se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta. É necessário a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas, nas quais ele pode sempre, pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é, assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende de sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei. Lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz, dessa maneira, pode sempre salvar-se a si mesmo.
A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo. E que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se pelas nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, seja pelos nossos conselhos, lhe damos a luz que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumento de execução dessa lei de amor e caridade, da qual ele assim nos permite participar, para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Mais uma vez, ele nos orienta a ver no livro Céu e Inferno, parte 1, capítulo 4, 7 e 8. É mais um texto esclarecedor e libertador de Kardec. As nossas consciências, onde fomos orientados de uma maneira bem equivocada do que vem a ser o céu e o inferno. Essas orientações finais aqui são maravilhosas, porque nos diz que nós somos os artífices de nós mesmos. Nós é que construímos o nosso destino. E se somos teimosos, rebeldes, as nossas penas ou as consequências dos nossos atos serão maiores. Mas se formos pacientes, tolerantes, caridosos, compreensivos, isso diminuirá a duração das nossas penas. Por isso, a cada um segundo as suas obras, nem mais nem menos. Não é Deus que nos pune. O que temos são suas leis, leis imutáveis. E nós temos que viver a vida sob essas leis. E quando nós, por as nossas rebeldias, fugimos dessa lei, somos convidados a retornar para elas. E Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, é tão bom que nos permite, como ele fala aqui no final, né? Através da oração, nós fazermos parte da execução, sermos um instrumento dessa lei de amor e caridade, onde ele nos permite participar, podendo assim ajudar aquele irmão na prova que ele está sofrendo. Que nós possamos ter essa consciência e o hábito muito maior de orar por nós e por todos que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados. Porque nós ainda não temos noção do poder da prece, da função da prece. E Kardec coloca esse capítulo 27 inteirinho para nós, para nos orientar e esclarecer da função da prece, dessa ferramenta maravilhosa
que Deus nos oferece de auxílio. Auxílio a nós mesmos e ao próximo. Então, a página de hoje, mais uma vez, nos convida a trabalhar na seara do Cristo, de uma maneira que todos podemos. Nada impede de realizar uma oração, porque não precisamos de dinheiro, de um lugar circunscrito, nem de indumentárias, de nada. A prece é feita através dos nossos pensamentos. Ela não tem fórmula. E o texto nos mostra a liberdade de ação. Então, que possamos nós aproveitar essas orientações e orientar e auxiliar, nos auxiliando nesse trabalho que Deus nos convida. Era isso que eu queria trazer na noite de hoje. Uma boa noite a todos e que possamos, cada vez mais, através da doutrina espírita, libertar a nossa consciência. Graças a Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Querido Mestre, nossa reunião já vai terminando e estamos agradecidos a Ti mais uma vez pela oportunidade, por esse estudo que nos foi oferecido nesta noite. Evangelho este que é bússola renovadora de nossas ideias e de nossas atitudes. Assim, vamos angariando cada vez mais conhecimento. Vamos descortinando todos aqueles véus que estão sob nossos olhos e sob nossas mentes, melhorando assim com boa vontade a nossa caminhada para o sempre. Obrigado por tudo, Mestre. Que todos os nossos irmãos que estiverem em nossas mentes nesse momento possam ser amparados pela Tua luz, amparados pela espiritualidade, pelos médicos do espaço, pelos enfermeiros do espaço, todos aqueles que necessitam de assistência, estejam dentro de suas casas ou estejam nos hospitais. Também para todos os profissionais que atuam nesses setores, que todos nós possamos fazer uma grande corrente rumo à luz, rumo à elevação, pedindo por toda a humanidade, pedindo que aconteça o que for de nossa necessidade, mas que saibamos passar por tudo aquilo que precisamos. Obrigado por tudo. Mais uma vez, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai Maior, e que as Tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que elas estão. Continuo sempre dizendo que nós precisamos envidar esforço para estarmos vibrando na Tua face. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.